Prefeito, prefeita, secretário municipal, você que trabalha com governo e com tecnologia. Hoje temos dois convidados, acho que é a primeira vez, que temos convidados, de elite, né, aqui do ecossistema de inovação e ecossistema legal de Brasília, Distrito Federal, né? Hoje nós trouxemos aqui para vocês duas pessoas que estão aqui fazendo acontecer no Distrito Federal para acontecer no nosso Brasil, para reverberar no nosso Brasil. Que é a deputada distrital, deputada doutora Jane e Fábio de Souza, que foi secretário executivo de Ciência e Tecnologia, hoje pesquisador da UNB, foi diretor do Detran. Se a gente for falar o currículo inteiro dele, vai ocupar meia hora aqui. Assim como a doutora Jane também já foi. Doutora tem um currículo até maior. E paralelo a vocês prefeitos, ela foi prefeita, entre aspas, aqui em Brasília. Como não tem prefeitura, ela foi a responsável administrativa, é o equivalente ao prefeito em algumas regiões aqui do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao podcast do Prefeitos do Futuro. para começar, doutora Jane, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós dessa pequena trajetória, grande trajetória, até chegar a ser deputada, eleita agora como a primeira delegada mulher negra do nosso Distrito Federal, e essa pequena trajetória e como que foi estar hoje à frente do desenvolvimento tecnológico do Distrito Federal. Boa tarde, né? Todos que nos ouvem. Para nós é um prazer agradecer o convite, né? Por estar aqui, para falar para os prefeitos. Eu acho que é quem faz acontecer no Brasil. Prefeituras, mais de 5.000 prefeituras que nós temos aí no Brasil, que realmente são responsáveis por conduzir a política pública importante, né? De fazer melhor a vida das pessoas. Eu sou de Brasília, nasci em Brasília, sou filha de baianos, mas meus pais vieram no início da Constituição de Brasília e logo minha mãe ficou sozinha e meu pai foi buscar emprego lá de São Paulo, nunca mais voltou, né? Foi abduzido por lá e ela ficou sozinha e criando 2 filhos. Então, ela é meu grande exemplo de resiliência, de força, determinação, vontade de vencer. Aí ela começou a estudar já depois que eu e meu irmão, um ano um pouco mais velho que eu, e ela estudou, aí se tornou auxiliar de enfermagem. Quando ela foi abandonada aqui em Brasília, não tinha casa, não tinha emprego, não tinha absolutamente nada. E eu cresci nesse ambiente, mas ela tinha uma fé muito grande na educação, Deus. Então ela foi muito, muito firme, muito forte. E acreditando que a educação que ia nos resgatar. E de verdade nos resgatou. Então, ela se tornou auxiliar de enfermagem. Logo aos 18 anos eu me torno auxiliar de enfermagem com minha mãe. E a partir da enfermagem eu consegui ali um espaço para estudar. Eu fui me bacharelei em geografia. Depois eu ter ficado ali uns 8 anos na saúde, né, como técnica de enfermagem, eu passo para educação. Eu fui professora por mais 10 ou 11 anos e saio da educação e vou para a Polícia Civil, meio de concurso também, como agente de polícia. E lá eu retorno para a faculdade, aí já estava casada, tinha 2 filhos, 35 anos de idade, e voltei para os bancos da faculdade, no bacharelei em Direito. Depois do bacharelado, estudei ali de forma ininterrupta 2 anos e cheguei a delegada. Aí, como delegada, efetivamente as portas eu acredito que se abriram para mim. Ao longo da minha trajetória de polícia, que já são 24 anos, Polícia Civil, eu chefiei pelo menos 3 delegacias, tive a oportunidade como delegada também ocupar o cargo de procuradora jurídica da Fundação de Apoio à Pesquisa, que foi onde eu tive meu primeiro contato com a ciência e tecnologia, descobri a importância dela e trouxe isso para a minha vida também. FAP, né? FAP. Aí tive a oportunidade de ser administradora de 3 cidades aqui no DF, fui secretária de Política para Criança, Adolescente e Juventude, então cuidei ali da política da infância e juventude por um ano, e depois retorno para a delegacia e fui chefiar uma delegacia de periferia. Nessa delegacia de periferia é que eu tive a oportunidade de me tornar conhecida das pessoas em Brasília. Mas eu já tinha um trabalho no serviço público de 30 e tantos anos. E hoje eu já somo 42 anos de serviço público. Então fui sempre servidora pública,
ao longo da carreira aí, passei pelo menos fui aprovada nos 10 concursos públicos diferentes, então fui concurseira também e fui, em tese, fazendo uma espécie do ano, não diria uma ascensão, mas uma mudança ali qualitativa, né? Passando por carreiras importantes que me trouxeram muita experiência. E essa experiência me permitiu, agora já no final da carreira, no momento quase de aposentadoria, experimentar o parlamento. E aí trago o parlamento, uma candidatura feita com base numa região administrativa, na saída norte, especialmente nos locais onde eu fui delegada. E como delegada, eu fiz um trabalho que eu reputo diferenciado, porque era aquela pegada da delegada comunitária, trazia as pessoas para dentro da delegacia, aproximava da comunidade. Essa aproximação melhorava o meu trabalho como policial, como delegada, e as pessoas começaram a me identificar como uma referência da região. Elas tinham orgulho de dizer, aquela delegada, parece estar na TV, que resolve tantos crimes, é a nossa delegada. E esse empoderamento social me permitiu crescer também dentro da minha instituição, né, na estrutura da Polícia Civil. E aí, como delegada, eu me candidato, consegui ser eleita e agora estou no parlamento. E no parlamento, em razão da minha luta, porque o trabalho de delegada, eu digo que tem um recorte ali, que era o cuidado com a mulher especialmente. Mulher vítima de violência doméstica, situação de vulnerabilidade. Consegui desenvolver, paralelo ali ao trabalho específico de delegacia, que é um trabalho mais geral, né, mais clínica geral. E no parlamento, eu me tornei eleita, né, pelos pares ali como procuradora especial da mulher, da Comissão de Segurança Pública, por ser delegada. Né, a comissão ali tem mais policiais, tem um policial bombeiro, um policial militar, delegada de polícia e mais 2 membros. E fui para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Quando busquei essa Comissão de Ciência e Tecnologia, foi resgatando ali o trabalho que eu havia desenvolvido na FAP, como procuradora jurídica. Então, lá na FAP, aí, isso em 2013, 2014, pelo menos por 2 anos, eu tive a oportunidade de conhecer como é que é o mecanismo dos editais, esse contato academia, setor produtivo. A gente vê a importância, né, do produz como ciência. E aí, em seguida, isso é transformado em uma ciência chamada aplicada, né? Aplicar aquilo que eles aprendem na vida prática, no dia a dia das pessoas, que é a função de mudar a vida das pessoas. Eu sei que a ciência e tecnologia tem esse potencial de transformar a vida, de melhorar os processos, de agilizar. Eu falei, agora a gente precisa trazer essa ciência e tecnologia para aplicar naquilo que eu conheço bem, que é a educação, que é a segurança pública, que é a vida comunitária. E aí me encontro com o doutor Fábio nesse caminho, professor da UNB, pesquisador, sabe tudo que você imaginar de ciência e tecnologia. Então, nós fizemos aí essa boa junção, né? Ele que é do setor, né? E eu que sou eu sou apaixonada pelo estudo da ciência e tecnologia e tive um conhecimento ali mais jurídico e técnico do que é isso. Essa nossa junção aí tem permitido hoje ele colaborar. Ele teve na Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, como secretário, como 02 que a gente fala, secretário executivo, né? É quem Secretário faz. executivo é quem realmente faz o trabalho, que fazia esse contato. E hoje ele traz essa experiência dele e nos ajuda no gabinete para que a gente realmente consiga interagir com esse setor de tecnologia para buscar as melhores soluções. O parlamento não tem essa função executiva de fazer, mas tem esse de indução da política, por meio de projetos de lei. E aí ele consegue nos ajudar a identificar Brasília, pensar Brasília e tecnologia. Então nós temos polos espalhados, temos setores que já produzem isso. Agora a gente entender o seguinte, que é importante que a gente consiga organizar esse setor. E organizado, identificado, aí sim ele tem como prosperar. E nós não temos futuro fora da ciência, tecnologia e da inovação. Realmente otimiza tempo, aproveita melhor os espaços, né? É um mundo sem volta. E gera emprego e renda também, né? Gera emprego e renda, riquezas. O DF realmente precisa mudar a matriz econômica, que é muito focada no fundo constitucional, né? Que ele patrocina, ele cuida, ele da saúde, educação e segurança pública. Mas nós temos outros setores que precisam ser desenvolvidos, para trazer mais segurança e trazer mais riquezas para o DF. Então, eu acho que a ciência e tecnologia é esse setor que a gente precisa fazer esse investimento.
Muito bom. A gente estava conversando com o Fábio antes de começar aqui o podcast, e ele falou da importância dessa atuação do legislativo em construir os marcos, né? O arcabouço legal, que é algo que o prefeito, dependendo do porte da cidade, pode se inspirar também, né? Em vocês juntos fazendo essa triangulação de construir os marcos, né, Fábio? Isso. Acho que os marcos legais, né? A gente tem atuado, né? A doutora Jane tem atuado forte aí na parlamentar, né? Coordenando a frente parlamentar, né? E os marcos legais, eles fornecem a estrutura de governança para você operar a política. Então, ele cria os sistemas de incentivo, ele cria os sistemas de operação, né? Ele, ele vai construir essa base legal, né? Então, por exemplo, você tem lá o Marco Legal Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação, você tem o Marco Legal de Startups, está sendo até discutido hoje, né? Esses marcos vão se desdobrando, né? E aí você precisa de direcionamentos específicos para a política de ciência e tecnologia local, né? Esse condicionamento específico é um desdobramento desses marcos, eles fornecem a base, né, para criar sistemas de incentivo, para modelos de operação, né? Isso é uma atuação muito conjunta do executivo e legislativo, né? Você tem o legislativo lá construindo a base legal, né, a base da governança, e o executivo regulamentando ali, por meio de decretos, por exemplo, portarias secretários, né, dependendo do setor que ciência e tecnologia que precisa ser desenvolvido, né? No DF a gente tem feito, né? A doutora protocolou o projeto de lei, tá em vias de votação aí, né? Só para dar um exemplo, né? Um modelo de governança é de como estão organizados e regulamentados os espaços tecnológicos do Distrito Federal. Né? O que que é um parque tecnológico, o que que é um centro de inovação, né? O que que é um polo tecnológico, como é que pode ter e ser reconhecido, né? Isso abre uma série de portas para o desenvolvimento tecnológico, né? Além do locus, né? Tem a questão de você ser reconhecido pelo governo. Isso atrai investimento, isso facilita e viabiliza o repasse, inclusive, do governo federal, né? Então, esse é um exemplo clássico de legislação que cria uma base de governança para você conseguir operar. Da Podemos política de ciência e compartilhar depois com tecnologia. os municípios esse modelo, que de repente se eles quiserem usar como... Claro, claro, um projeto de Ah, lei, né, doutora? nós estamos chamando Protocolou. de Sistema Distrital de Inovação. Então, é um conjunto eh, legislativo que traz, que a gente dá como se fosse uma atualizada no que já existia. Existia alguns, algumas leis esparsas, né? Mas algumas desatualizadas, algumas que fazem referência a setores que nem existem mais ou que já perderam até o sentido. Então, hoje seria uma coisa mais moderna que realmente, como o Fábio falou, organiza todo esse setor e traz segurança para quem quer fazer, por exemplo, investimento. Então, ele tem que ter segurança, dizer, ó, a lei é consistente, se precisar a gente pode fazer acionamento dessa lei, essa lei dá estrutura a esse setor, robustece e passa muitos recados inclusive para quem está no setor, dizendo assim, ó, a coisa é séria, tem segurança jurídica e está pronto, está organizado. E aí onde é que eu me insiro nisso, né? Hoje a ideia, a gente tem ciência sendo feita em vários locais. Na academia, por exemplo, a própria católica, né? Aí você tem lá o Hospital da Criança, tá falando lá de sequenciamento genético, Isso. né? O próprio o Zoológico. zoológico Falando em trabalhando. mapeamento genético de animais também. Então, isso existe muito, só que está solto. Então, a ideia é quando você organiza isso, né? Polos nos parques, então, dá consistência para o Sim. setor, a gente realmente consiga enxergar, ó, Brasília, e você ter como dizer isso para as pessoas, né? Brasília Isso. tem tecnologia, e ela está desenvolvida, ela está organizada, nós temos o Biotic, né? Isso. Que é hoje um Parque. grande, um parque tecnológico, um polo, mas, na verdade, foi criada com uma função, né? Eu acho curioso. Quando eu estive na FAP em 2013, 2014, se falava da construção do Biotic. Olha que interessante. Eu participei ali juridicamente da elaboração da documentação que autorizava a criação do parque. Hoje o parque é uma realidade e ele hoje acabou congregando, sendo esse espaço que congrega tudo ciência e tecnologia, está indo para aquele espaço, está buscando ali aquele setor. A gente precisa desenvolver outros, né? Isso. Sim. Isso. É o que a doutora falou, né? Essa integração é importante. Então, Brasília tem todos os mecanismos, né? Pegando um dos pontos que a doutora falou que eu acho que é muito importante, né? Que envolve esses mecanismos, mas se eu for falar assim, na hora que você vai pensar na política de ciência, tecnologia e inovação, né? Principalmente para atrair, né, geração de negócios de base tecnológica e criação de novos negócios de base tecnológica, qualquer investidor, qualquer empreendedor, ele vai pensar, né, primeiro em três coisas. É a questão financeira, né, os incentivos fiscais, incentivos
que o setor oferece, a região oferece, né? Ele vai pensar na mão de obra, no custo e competitividade dessa mão de obra dentro da política, e ele vai olhar para o marco legal. A estrutura de governança é importantíssima. Assim, enquanto ex-prefeita, né, de uma região do interior do país, fui prefeita no interior do Mato Grosso, a 1.000 quilômetros além de Cuiabá. Então, eu penso que esse modelo realizando aqui pode ser consórcios, né? Consórcios regionais de desenvolvimento, se mapearem, se entenderem qual que é a função de cada município. Construir as redes, né? Eu estava falando com o Alexandre. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Fábio. Isso seria um sandbox? Não, a questão do sandbox está na nossa pauta também, né? E assim, já tem a legislação, né? Que, se eu não me engano, foi proposta pela ex-deputada Júlia Lúcio na época, com o Delmasso, a deputada Delmasso na época, né? Que já regulamenta a questão da sandbox. O negócio é que, assim, só o marco legal, né? Ele vai te dar as bases, né? Ele não vai fazer acontecer. Você precisa de incentivos, né? A gente tem um potencial enorme para fazer sandbox, sim, inclusive no Biotic, né? Em espaços, em polos. Esse projeto de lei que a doutora está protocolando, ele vai criar esses espaços e dar condições. A gente já tem regulamentação, né? Só fazer um parênteses rápido aqui, sandbox é um espaço onde pode experimentar tecnologias públicas com risco, né? Isso, risco controlado, né? Sem correr penalidades. Né? Isso. Pode ser um espaço virtual também. Por exemplo, o Banco Central está fazendo uma sandbox com Drex lá, com a nova moeda, né? Você pode ter os espaços físicos, né, e os espaços virtuais, digamos assim, né, para criar sandbox. É a operacionalização dela que eu acho que a gente colocou na pauta e isso envolve uma interlocução executivo, legislativo, né, e uma sensibilização do próprio gestor do que é e como ele pode fazer uma sandbox. Traduzindo, né, sandbox é caixa de areia, onde as crianças podem brincar ou o gato fazer a caca dele sem problema. Exatamente. Ótimo, ótimo. Dentro de ambientes controlados, né? Então isso está na pauta também, né? Mas nesse primeiro momento é o que a doutora falou. A gente precisa integrar o setor da liga, né, para os atores e para esses mecanismos. Então, assim, a gente vê que os mecanismos estão muito soltos ainda, né? A gente tem a Embrapa aqui, né? Aí você tem a Emater, você tem a RIT, com o anel agropecuário enorme, onde o DF está dentro da RIT, né? E aí, cada um atuando por um lado. Né? Essas coisas não estão, né? E todo mundo está vendo isso, né? Isso aí não é o Fábio falando com a percepção dele. Tá claro isso, cada um, né? Por que os atores não conversam? Por que os mecanismos de financiamento não atuam forte em cima de setores específicos? Porque a política está desarticulada ainda. E a articulação da política ela começa por uma base legislativa forte, que são o lançamento dos mecanismos de governança para que a política consiga rodar, né? Então, essa primeira leva de ajustes que a gente tem proposto com a participação do setor, como a doutora falou, por meio da frente parlamentar, já fizemos 2 eventos, né? Um de lançamento, o outro uma audiência pública, né? É justamente para a gente trazer esses atores, integrar, né? Com a participação de todo mundo. Também não adianta só fazer a legislação se os atores não quiserem participar. Né? Se eles não tiverem vontade de integrar, né? E segurança jurídica para integrar. A sandbox, ela vai entrar num momento, eu acho que da onde você já tem como agente indutor da política, tá? A sandbox tem funcionado aí, né? Em estratégias isoladas e desarticuladas também. Sim. Mas ela vai funcionar como instrumento de política de ciência, tecnologia e inovação na hora que a gente atingir um nível de maturidade segundo passo, mais adequado. Então, acho que é um segundo passo aí, né? Mas está na agenda. Doutora, a gente está terminando praticamente o primeiro ano, né, desse mandato, primeiro experiência no Legislativo, faltam 3 anos. Olhando todo esse roadmap, esse planejamento que o Fábio colocou, de fazer o arcabouço legal, a gente sempre está vendo os dois em todos os eventos de tecnologia de Brasília, vocês sempre estão lá presentes também, isso é muito importante, porque às vezes é raro, né, o parlamentar tá lá presente, ouvindo os anseios, acho que também é um forte catalisador de tudo isso que vocês estão propondo. E parabéns por isso. E vai dar tempo nos próximos 3 anos de fazer tudo isso que está no planejamento? Se Deus quiser, vai. Na verdade, a gente tem que essa participação em diversos eventos, em quase todos, né? Às vezes choca ali um horário ou outro, mas nos mais importantes nós temos participado, é para dar segurança para o setor de que é sério. As pessoas não acharem que é só oba-oba, né?
Porque às vezes reputa, não, parlamentar, veio aqui, passou, deu um abraço, foi embora, mas não está preocupado com a política. Nós estamos preocupados com a política, estamos fazendo, além de propor a legislação, nós temos ouvido os setores, chama ali no gabinete, para debater, para discutir, porque esses membros do ecossistema, eles todos se conhecem, é bem interessante, né? Todo mundo se cumprimenta, todo mundo sabe quem é quem, sabe onde é que está, mas estão soltos. Então, quando você senta e chama e diz, eu quero te ouvir, para ver qual a sua ideia, porque nada, tem uma frase que diz assim, ó, nada sobre mim sem mim, né? Então, não dá para fazer ciência e tecnologia sem conversar com os atores da inovação da ciência e tecnologia, chamado ecossistema. Então, nós temos feito isso, trazê-los para que eles sejam ouvidos, para que o que seja produzido seja o melhor. Porque nós estamos falando com especialistas, quem tem anseio, quem está desejoso. Olha, nós queríamos muito que isso acontecesse. Nós estamos disponíveis, abertos a recebê-los, a ouvir, e a coisa está saindo, e fazendo acompanhamento. Então, eu tenho uma equipe ali de gabinete que faz esse acompanhamento. O Fábio traz essa parte técnica aí, e traz o setor, aponta para a gente aí pessoas importantes desse setor para que a gente possa conversar. E a gente está, aos poucos, nós estamos nos consolidando. É como você mesmo falou, primeiro ano, nós ainda temos 3 anos para que essa política se torne realmente mais forte e representativa. E que, ao final e ao cabo, resulte num resultado. Porque a gente precisa de uma ciência e tecnologia que mude os processos. Né? Eu tenho uma pauta que fala de violência contra a mulher. Temos Brasília aí, 30 feminicídios, né? Desde a época que a lei foi editada em 2015. Historicamente, é o ano que mais teve mulheres mortas em Brasília. Então, você tem visto muita coisa sendo feita, mas parece que as mulheres estão morrendo mais. Eu acho que é uma reação mesmo do sociedade, do masculino, da misoginia, aquele desejo de dominar as mulheres. E onde é que a tecnologia entra para ajudar essas mulheres? Então, hoje a gente precisa ter esses mapeamentos que realmente a gente consiga ali, por exemplo, o agressor de tornozeleira, já tem o equipamento ali, que chama botânico, né? São os nomes mais utilizados ali, para identificar, para que ele não se aproxime dela, para que ela possa fazer um acionamento rápido da polícia, para realmente ter proteção, para que a gente possa fazer esse acompanhamento virtual. Nós tínhamos, por exemplo, antes dos processos, a própria Lei Maria da Penha, que é 6, ela traz lá a medida protetiva, que eu acho que é uma das melhores coisas que essa lei produziu para nós. Uma mulher vai lá e pede diversas medidas. A lei diz lá que o delegado tem 2 dias para encaminhar para o juiz tem 2 dias para resolver. Aí vem o melhoramento, o procedimento tecnológico, já temos já o PJE, que é o processo jurídico eletrônico. Então você faz o pedido ali, não tem mais papel. Você faz ali o pedido em questão de minutos, o promotor já dá o parecer dele, o juiz já expede a medida. A mulher sai, às vezes, da própria delegacia, do pânico, que ela pode fazer acionamento na hora que ela estiver em risco, e ainda sai com a medida protetiva, que antes levava 4, 5, 6 dias até que todo mundo fosse comunicado, ela tem ali em questão de horas. É a tecnologia aplicada ali no dia a dia para melhorar a vida das pessoas e resolver os problemas mais urgentes que a gente tem. Sim. E hoje, combater a violência é um dos problemas urgentes. Esse é só um exemplo pequeno que a gente tem do que a gente pode fazer com a tecnologia, aplicar a vida das pessoas. Sim, muito legal. A tecnologia, inclusive, a gente viu uma startup recentemente que a câmera no ponto de ônibus, pelo comportamento da mulher no ponto de ônibus, já aciona que ela está correndo algum risco ali. Então, eu vi, achei perfeito. E ela não fica sozinha no ponto de ônibus, né? Tem ali alguém, isso, numa tela, e fica conversando com ela ali até que ela pegue o ônibus, para ela não se sentir insegura. Eu acho que essas startups têm essa função, tem muita meninada, não é só menino não, mas tem muito menino bom aí, que tem criado muitas coisas que são absolutamente importantes, e é esse setor que tem que abraçar essas pessoas, esses projetos, não deixar que eles passem desapercebidos, né? Que eles sejam vistos, sejam incentivados, a gente ir lá e achar um jeito de encontrar alguém que financie esses projetos e dê tranquilidade para eles trabalharem e desenvolverem. Isso vai melhorar nossas vidas com certeza. Nós esperamos que ao longo desses próximos 3 anos a gente consiga consolidar isso e entregar com certeza o DF melhor, com a tecnologia realmente fazendo mais parte de nossas vidas, de maneira a melhorar, né?
todos esses processos. Fábio, comentou anteriormente que alguns agentes ali da academia, o setor privado, talvez não se sintam à vontade de comparecer ou participar. Como que você motiva esses agentes todos a entrarem para esse novo mecanismo que você tem, a motivação, e também para que outras empresas se instalem, que surjam e que você possa ter aqui, criar essa central aqui em Brasília? Então, eu acho que vai funcionar a partir de uma política pública de ciência, tecnologia e inovação consistente, né? Então, muitos atores, eles se engajam, né? Quando a gente está falando, a doutora falou de um ecossistema. O ecossistema ele vai funcionar e ele vai operar em cima de um modelo de governança, seja ele tácito ou formal, né? Base legislativo, ele vai se criando como se fosse um ecossistema vivo mesmo, e num determinado momento ele vai precisar se organizar também do ponto de vista normativo, né? Na hora que esses mecanismos eles começam a funcionar de maneira adequada, né? Esses atores eles acabam entrando no ecossistema praticamente de forma natural, né? Então, na hora que você começa a criar, por exemplo, uma coisa que no Distrito Federal a gente precisa avançar bastante, os mecanismos de financiamento e incentivo. Tudo gira em torno do dinheiro, não tem jeito. Então, esses mecanismos estão desarticulados, a gente tem uma participação muito pequena do Estado, né, em alguns setores, por exemplo, carro elétrico, você tem lá, né, inclusive uma base legislativa, né, dando isenção, mas é muito pouco do ponto de vista da política de ciência, tecnologia e inovação. Aí você começa a criar esses sistemas de incentivo, na hora que você começa a criar espaços de inovação, desenvolvimento tecnológico, organizar esses espaços, ou esses atores, eles acabam vindo, entrando para dentro do ecossistema, ou eles acabam praticamente se isolando, saindo da própria região, né? Isso é um processo natural, você pode perceber isso em outros polos tecnológicos. O próprio Vale do Silício, Austin, nos Estados Unidos, aqui, um exemplo mais próximo, Porto Digital, né? Então eles acabam se integrando, né? E a visão de cadeia, às vezes, o ator ele nem está engajado ou envolvido no ecossistema, porque a visão está toda fragmentada, né? E eu converso com muita gente dos setores, né? E eu percebo isso. Na hora que você está falando do setor produtivo não quer que a academia sente na mesa. Fala, gente, mas quem vai formar a mão de obra e deixar ela competitiva para vocês é a academia. Né? Quem vai desenvolver tecnologia de base científica, P&D, né? Pesquisa aplicada, ou até pesquisa pura, e passar esse conhecimento para desenvolvimento de tecnologia de ponta, é a academia. Como é que a academia não senta na mesa, né? Como é que ela não se integra nessa cadeia? Né? Não tem como. Né? E aí, às vezes, a doutora tem muita habilidade nisso, né? A gente tem percebido, às vezes é só questão de trazer o ator. Né? E quem está mobilizando são os drivers da política, vão ajudar bastante, ou acabam ajudando bastante, né? Mas as alavancas, elas precisam se mexer para que esses atores venham. Né? Muitos já vão começar, que são os atores engajados, né? A gente percebeu lá na frente parlamentar. A gente fez um evento, né, de abertura, do lançamento da frente parlamentar. Nunca na história de Brasília teve tantos atores tão significativos, Estávamos autoridades do setor, Estávamos vocês estavam lá, né? Tantas autoridades e setores, né, e todos os setores representados, da academia, né, estava a Embrapa, a Agência Espacial, a reitora da Universidade de Brasília, o reitor da Universidade Católica, né, o setor produtivo, os representantes das multinacionais, praticamente todas as Big Techs estavam, né, pelo menos as principais ali, né, Google, Microsoft, estava representado com os vice-presidentes, né, a vice-presidente, uma das VPs da Microsoft pegou o avião e veio, né, a Huawei estava lá também, né, então assim, tava Google, Huawei, Oracle, então tinha várias das multinacionais também. Então foi um evento que a gente fez de lançamento da frente parlamentar, a gente já conseguiu engajar. Né? E eles já perceberam que, como a doutora falou, não é um oba-oba, é um movimento que está disposto a construir uma política e fazer um desenvolvimento de base tecnológica e econômica para o Distrito Federal. Tem um projeto, né? Tem uma visão de futuro para o Distrito Federal, né? Então, na medida que esse movimento vai ganhando força, os atores que estão isolados e não querem, seja por qual motivo for, né? Porque já se desenvolvem bem ali, né? Ou eles não querem porque nunca funcionou, a gente ouve muito isso, né, doutor? Verdade. Nunca deu certo, sempre foi oba-oba, ou as iniciativas começam e param, não tem continuidade, eles acabam percebendo e acabam vindo para o movimento. Sim. E da nossa parte, assim, se de repente precisar abrir portas com as prefeituras, já que Brasília não tem prefeitura, para de repente fazer um teste numa prefeitura de uma solução específica,
contem com a gente. E já queria também deixar o convite para o nosso evento do ano que vem, 17 a 19 de abril, para que vocês Obrigado. estejam lá com a gente. A gente, inclusive, essa pauta da doutora para a gente é importante, que a gente, a primeira palestrante, a gente quis que fosse uma mulher. Então a gente já contratou e está divulgando a Gabriela Prioli como uma das palestrantes do evento. Vai vir mais gente por aí. E aproveitar, a gente está já quase com o tempo estourado. Eu falo muito para a Sol, assim, eu admiro muito a coragem dela de ter sido prefeita no norte do Mato Grosso, numa região com garimpeiro, com madeireiro, com índio. É uma região difícil de ser prefeito. Sim. Imagina prefeita, né? Isso lá em 2014? 2013. Que você foi eleita em 2013 e começou em 2014? Não, começou o mandato em 2013 até 2000. Então isso já há 10 anos, né? Ainda é um ambiente masculino, né? Imagino também do segurança pública, delegada, polícia. Vocês duas, assim, pra gente fechar como começou, né? Com vocês duas. E até falar para as prefeitas, né, que estão aqui, ou que de repente tem menino ou mulher querendo se candidatar, entrar para a vida pública, porque ano que vem é ano de eleição. E é um desafio, acho que é uma bandeira da Sol, nossa também, de essa representatividade feminina, né? Que às vezes não reflete no parlamento e no executivo. O que vocês falam para essas que já são prefeitas ou para quem pretende ser prefeita ou vereadora, o recado de vocês? O recado é para dizer o seguinte: nós somos importantes, nós somos modelo para as outras. Tem vontade e não é possível. Muitas vezes as mulheres não são levadas a sério. As pessoas colocam a mulher, trata alguma coisa, mas não acredita. E aí reside de forma muito sutil a chamada violência política, né? Que é não realmente dar igualdade para a mulher, não oferecer condições de igualdade. Já um ambiente que já é muito masculino, mas a gente precisa acreditar que é possível. As mulheres precisam acreditar nas outras mulheres. Nós estávamos falando um pouco, né? E nós não precisamos ter, por exemplo, nada contra homens que façam política para mulheres, mas nada melhor do que uma mulher desenvolvendo política pública para a mulher, porque ela vive, ela sente na pele, sabe o que acontece. Então nós precisamos, nós mesmas, nós mulheres, usar a chamada sororidade, esse sentimento de proximidade das mulheres, um empoderar a outra, nos empoderarmos. Aí sim, nós vamos estar nos espaços fazendo a política pública importante. A mulher vai alcançar o lugar que é o lugar dela, qual? Onde ela quiser, espaço de fala, espaço de poder, determinação. Não é não desistirem, é acreditar que na política também é seu lugar, sendo prefeita também é seu espaço. É mais um país que tem mulheres, todos, onde você vai, a maioria é porque não, a maioria espaço de na política. É um ambiente masculino, a gente vai conseguir vencer e essa igualdade já vai chegar. Sem dúvida. Eu gostaria de pedir para que você, que é mulher, menina, assim, que já está com a idade de se candidatar, com 18 anos, busque se filiar a um partido imediatamente. Busque pessoas que você admira para você modelar o jeito delas e entre na política. Porque se é por cota, se é o partido que está te convidando, depois você faz uma campanha bem feita, pé no chão, conversando com as pessoas, colocando suas ideias, ouvindo as pessoas e tentar realizar o que elas mais precisam. Né? Busque realizar o sonho das pessoas e aí você vai conseguir se eleger. Entre na política, seja por qual porta for, mas depois... Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Acho que a gente tem ainda muito por conversar, acho que é um tema que não se esgota, né? Então, fica o convite para a gente continuar esse papo no nosso evento presencial com centenas de prefeitos de todo o Brasil, ano que vem, 17 a 19 de abril, lá no Royal Tulip. E abrir para que vocês façam as considerações finais, as últimas palavras de vocês nesse episódio de hoje do podcast do Prefeitos do Futuro. Vou agradecer a vocês. Dizer que, prefeito, com certeza, seu papel é muito importante para o seu estado. Leve inovação para a sua cidade. Você vai conseguir ajudar melhor a sua comunidade onde você está colocado.
é isso, dizer muito obrigado, deixar minhas redes sociais, se for possível. Claro. Doutora Jane DF. Lá você pode acompanhar tudo que a gente está fazendo, estar em contato conosco, se precisar de alguma ajuda, nós estamos disponíveis. Parabéns pelo trabalho. Agradece. Bom, agradecer, obrigado aí pelo convite, né? Sempre à disposição, as portas estão abertas, né? Quiser discutir, é um tema que, né, eu respiro o tema já há anos, né? E eu acho que dessa vez, de fato, a gente une muitas condições, né, para transformar nosso Distrito Federal. Dar um recado para os prefeitos, eu acho que, né, qualquer economia hoje ela é baseada em tecnologia. Então, o investimento em ciência, tecnologia e inovação é fundamental para a matriz econômica de qualquer município, né? Imagina de qualquer país, você imagina de qualquer município, né? Então, pensar na cadeia, abrir um pouco o horizonte, né, para entender a cadeia produtiva, para ver onde é que ele consegue desenvolver políticas de ciência, tecnologia e inovação, vão trazer riqueza, né? O pessoal me fala muito, né? Vai gerar emprego, não vai gerar riqueza, e a riqueza traz emprego, traz desenvolvimento, né, para a região, né? Muito obrigado aí pelo Sem dúvida. convite. Vindo para cá, eu estava vendo as empresas que já passaram de 1 trilhão de valor. Todas elas em que área? Tecnologia. Tecnologia. Então, assim, é Apple, Tesla, Meta, Microsoft, Nvidia, que foi a que entrou agora, que é a de placa de vídeo, né? Então, assim, todas de tecnologia. Então, prefeito, se quer gerar emprego, renda, desenvolvimento para sua cidade, é esse o caminho. E Matriz falar para o tecnológica. prefeito, tenha coragem. Toda inovação, toda mudança precisa de coragem. Isso, verdade. Não é? E eu convido você, prefeito, a estar ouvindo os outros episódios do nosso podcast, compartilhe também as ideias e entre em contato com a gente para o que você precisar. Se você precisar de um modelo dessas leis que a gente comentou aqui, entre em contato pode ser no Instagram, LinkedIn, até no nosso site, @prefeitos